nós começamos a falar sobre o plano operacional, né? Continuamos a falar sobre o plano de negócio. Primeiro, nós estudamos sobre o sumário executivo, depois eu citei que a gente conversou sobre a análise de mercado, conversamos sobre o plano de marketing, né, que a gente não estudou ele propriamente, porque basicamente já abrangimos esses pontos na outra disciplina, e começamos a estudar o plano operacional na semana passada, né, e a gente vai concluir agora. Então, só relembrando, né, o que a gente conversou na semana anterior, a gente viu que o plano operacional ele vai falar sobre todas as operações, todas as atividades, todo o trabalho que vai ser executado nos diversos departamentos e área da empresa, né? A gente conversou sobre o arranjo físico, chamado layout, que inclusive foi objeto de atividade, né? Foi a última atividade dessa disciplina que vocês tiveram como missão entregar. E a gente viu que o layout ele se preocupa com a distribuição dos espaços, né, com a organização dos departamentos e dos diversos setores. Esse layout ele pode ser construído em planta baixa, né, que é o desenho tradicional da engenharia civil, ou mesmo em programas de computador, como o chamado AutoCAD, onde você faz tudo em animação 3D, né, mais realista. Temos os benefícios de se ter um bom arranjo físico, conversamos sobre o plano operacional, no que diz respeito à capacidade produtiva comercial de serviço, onde a gente tem que listar todos os insumos de produção, né, com a sua descrição, especificação, quantidade, valor unitário e o total que a gente vai ter que desembolsar para ter esses insumos todo mês, né? Assim como também ter uma lista sobre máquinas e equipamentos, utensílios móveis e possível veículo que a empresa vai ter dentro dessas mesmas especificações. E aí, dando continuidade, né, um outro ponto que a gente pode acrescentar aqui no plano operacional é o fluxograma do processo produtivo, né? O fluxograma, inclusive, que nós começamos, já estudamos, né, lá na disciplina de qualidade, onde a gente verificou que ela é uma das ferramentas da qualidade, né? Então, o fluxograma, o que que é? É a gente colocar em formas geométricas passo a passo de uma determinada atividade. Aqui no caso nós temos um exemplo do fluxograma do processo produtivo para a obtenção de um produto que no caso é o leite, né? Onde a gente obtém esse leite da aquisição de um produtor rural, por exemplo. Esse leite passa por uma pasteurização de 80 graus Celsius, tem o resfriamento, tem a adição de iogurte natural desnatado, ele vai para a incubação, ele tem a adição de polpa e açúcar refinado, ele é homogeneizado e ele é armazenado de forma refrigerada, né? Então, aqui no caso, a gente vai produzir iogurte, né? Iogurte saborizado com polpa de fruta. Então, esses seriam os passos a ser executados. Mas também poderíamos criar um fluxograma não apenas para o processo produtivo, mas para o processo da limpeza dos equipamentos, para o processo da entrada e saída dos funcionários, para o processo de desinfecção das máquinas e equipamentos e da unidade produtiva, entre outros fatores. Ou seja, todo o trabalho que é executado na empresa, nos diversos cargos, pelos mais diversos funcionários, a gente pode fazer um fluxograma de produção. Parece óbvio a gente desenhar aquilo que vai ser feito? Sim, é óbvio, mas é uma forma da gente deixar de uma forma resumida, muito clara, para quem tiver acesso ao nosso plano de negócio, como é que um determinado processo acontece. Entendido?
Sim, Tudo bem. Então, mais uma vez, é óbvio, parece coisa besta, né? Mas isso a gente pode aplicar em diversos campos. Imagine, por exemplo, o seu dia, né? Eu posso montar um processo produtivo até para eu iniciar meu dia, né? O ato de eu acordar, o que que eu vou fazer depois que eu acordar? Eu faço uma oração, eu faço uma meditação, eu me alongo, né? Eu vou logo tomar banho, eu tomo café da manhã, eu faço uma atividade física, eu vejo as notícias na TV, aí eu vou para a minha aula, né, ou para o meu trabalho, né? Ou seja, as coisas mais simples a gente pode criar um processo produtivo, um fluxograma de como essas atividades vão acontecer, né? E é importante por quê? Porque se a gente não tiver um fluxograma, uma pessoa pode fazer as coisas de qualquer jeito, né? Na nossa vida pessoal isso não tem problema. Eu posso acordar e ir direto para a minha aula ou para o meu trabalho. Mas se eu quero ser mais produtivo, ou mais informado, eu vou ter que incluir a atividade de ver as notícias antes. Se eu quero ter um café da manhã mais nutritivo, eu vou ter que ter um horário para eu pesquisar o que que eu vou me alimentar antes, né? Se eu quero ter mais disposição no trabalho, eu tenho que colocar nessa minha agenda um horário para eu ter uma atividade física, um alongamento. Se eu quero me desenvolver espiritualmente, eu vou incluir ali um momento para eu poder ter uma oração, uma meditação. Então, o objetivo ele casa com as ações, né? E quando a gente sabe exatamente quais ações a gente quer fazer, é o que vai ser ponto-chave para a gente conseguir ou não chegar no objetivo que a gente quer. Outro ponto que é descrito no plano operacional é a necessidade de pessoal, ou seja, vai ser descrito a projeção dos funcionários que vai ser necessário que a gente contrate para o negócio poder funcionar. Isso inclui os possíveis sócios ou donos da empresa, os familiares, se for o caso, né? E as pessoas que vão ser contratadas. E aí, ao elaborar essa parte do plano de negócio, deve-se verificar a disponibilidade de mão de obra qualificada na região, né? Algo que a gente já descreve lá na análise de mercado, quando a gente pesquisa se tem universidades, se tem escolas técnicas, para saber se temos mão de obra qualificada próxima ao nosso negócio. Consultar os sindicatos de classe a fim de obter informações sobre legislação específica, acordos coletivos e piso salarial, ou seja, qual o salário mínimo ou máximo que eu vou poder pagar para determinado funcionário, quais os benefícios, né, os direitos que eu tenho que pagar ao contratar esse funcionário formalmente. E a necessidade de pessoa, ela deverá apresentar em ordem as seguintes descrições: o cargo, ou seja, qual a ocupação da pessoa na empresa, a quantidade de pessoas que você precisa para aquele cargo, a função que ela vai executar, a qualificação que você está exigindo dessa pessoa, as habilidades e competências que ela precisa ter, a jornada de trabalho que ela vai cumprir, ou seja, quantas horas de trabalho ela vai trabalhar na semana, e o salário bruto, que é o valor sem os descontos trabalhistas. Então, aqui nós temos um exemplo, né, da necessidade de pessoal, tendo como exemplo o cargo de diretor administrativo e financeiro. A quantidade que a gente está colocando aqui no exemplo é de apenas um diretor, tendo a função de planejar, organizar, executar, controlar e avaliar os procedimentos estratégicos para atingir os objetivos e metas estabelecidas, acompanhar o trabalho desenvolvido pelos funcionários, criar um ambiente de cooperação visando a melhoria do desempenho da agroindústria e tomar todas as devidas decisões administrativas e financeiras. A qualificação necessária é possuir um curso de nível médio em técnico em agronegócio ou administração,
A habilidade deve ser criar estratégias de comercialização, produção, minimização de custos, fazer o controle de gastos, despesas e investimentos, avaliar relatórios, acompanhar projetos, fazer balanços e acompanhar a entrega do produto aos clientes. As competências é ser proativo, ter autonomia, autoconfiança, comprometimento, seriedade e respeito. A jornada de trabalho vai ser de 44 horas semanais e o salário bruto vai ser de R$ 1.809, né? Então, habilidades, competências, qualificação e função, assim como quantidade, o cargo vai ser determinado pelo interesse do empreendedor, né? Ele que vai dizer qual a função que precisa ser executada, quais as habilidades e competências que ele espera desse funcionário e qual a qualificação que ele quer. E o salário e a jornada de trabalho ela vai ser decidida de acordo com as leis trabalhistas. Então, vai ser feito esses passos para cada funcionário que a empresa pretende ter no seu negócio futuro. Compreendido, pessoal? Alguma dúvida? Tudo ok, Washington. Muito bem. Lembrando que, novamente, né, as informações vão se relacionando. Você deve exigir aqui habilidades e competências para trabalhar com aquelas máquinas, equipamentos que você já listou anteriormente, né? Você está colocando aqui salários que vai ter que ser encaixado lá no orçamento da empresa que a gente vai ver mais à frente no plano financeiro. E o último ponto a gente conversar é o organograma funcional, né? O organograma é um diagrama onde estão estabelecidas e organizadas as relações dentro de uma organização empresarial, com a correta distribuição de setores e funções, dividindo as atividades de cada setor e atribuindo-se suas competências. Basicamente, pessoal, o organograma ele funciona como o próprio fluxograma de produção. A diferença é que aqui não está relacionada a como um processo de atividade ele acontece. Aqui está relacionado a como que os departamentos e as pessoas elas estão interdependentes, né? Ou seja, uma interferindo ou dependendo uma da outra dentro da organização. Então aqui nós temos o exemplo de um organograma escolar, né? O diretor lá no topo, como a figura mais importante, abaixo vem os coordenadores, seguido dos professores, alunos e merendeiras. Abaixo nós temos como suporte a diretoria executiva, as lideranças de sala, que chegam até a comunidade, né? Então há todo um fluxo de informações que vem de cima até chegar no campo mais abrangente, que no caso é a comunidade escolar. Então, é como, de fato, o fluxograma, mas não voltado aos procedimentos, às ações, e sim às pessoas, aos departamentos e às áreas que compõem uma organização. Da mesma forma, você descrevendo elas e sua relação através de formas geométricas. Compreendido? Sim, Washington. Muito bem. Com isso, a gente conclui, então, o plano operacional, né, que trata sobre a descrição de todas as etapas que ocorrem em procedimentos de atividades que serão executadas na empresa. Vou disponibilizar agora o link para o formulário de vocês. Amanhã a gente vê a última parte das etapas do plano de negócios, que no caso vai ser o plano financeiro. Aliás, amanhã não, no caso vai ser na sexta-feira, né? Como bem lembrou aqui o colega Dácio, né? Não vai ter mais atividade, né? Mas aí aproveitem esse espaço de tempo para poder rever o material, né, que está sendo postado, ou colocar as atividades que ainda não foram executadas em dias. Então, o link do formulário já está aí disponível. Obrigado pela presença de todos. Tudo bem, vou enviar, Luanda.